Amém, Pai, abençoa essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Realmente nós estamos numa noite, uma atmosfera especial, né? A presença de Deus, ela está muito palpável aqui hoje. Eu estava no quarto ali me preparando, porque aquelas coisas que o Espírito Santo faz com a gente prepara uma mensagem, e eu fui estudar e Deus me fez ampliar, e eu quero dividir com vocês o que Deus colocou no nosso coração, e eu peço a você que você fique atento, ligado ao que Deus quer fazer na sua vida essa noite. Não perca, sabe, nesses cultos que quem tem sensibilidade espiritual sabe quando Deus quer derramar, quando Deus quer falar. Foi muito forte aqui, né, essas discípulas que ficam escapando de fazer abertura, oferta, né? Mas a gente percebe que há poder nisso, né? Na sua simplicidade, nos seus testemunhos. Nós somos edificados. Eu estava lá dentro, mas eu estava ligado. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 10. É muito interessante esse texto. E eu não gosto de ficar criando interpretações paralelas. A Bíblia ela tem aqui o que tem para nós, é o bastante, é mais que o bastante. Amém, queridos? Diz assim: de onde vêm as batalhas? Versículo 1 em diante, tá? De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Pecadores, limpai as mãos, e vós que tendes o coração dividido pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei-vos, chorai, abandonai o riso fácil, pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Que texto forte, irmãos. Sei nem se cabe explicação para isso aqui. Mas eu quero me atrever. Queridos, você sabe que o livro de Tiago, ele não foi escrito e não foi destinado a uma igreja específica e nem a uma pessoa específica. Tanto Tiago, 1ª e 2ª Pedro, né, 1º, 2º, 3º João, são destinados de forma geral. Pode observar que bem no começo do livro de Tiago ele vai falar: aqueles que foram dispersos. Então, aos cristãos, aos judeus cristãos que foram dispersos. Então, eu quero dizer para você que isso aqui é destinado à igreja do Senhor Jesus de forma geral. Tá? Esse livro em especial, e esse capítulo também, ele não é escrito para ímpio, irmãos. Ele é escrito para crentes, para cristãos, para aqueles que se declaram nascidos de novo. Mesmo que suas advertências e suas correções sejam pesadas. Por quê? Porque nós estamos numa luta contra as nossas paixões. Hoje eu coloquei no grupo dos 12, de um escritor chamado J.C. Ryle: não há santidade sem luta. A santidade é uma busca constante até Jesus voltar. E para você ser santo, tem luta. Para você ter intimidade com Deus, tem luta, tem batalha.
Nós vamos travar uma guerra, irmãos. O diabo não vai deixar nós termos um relacionamento com Deus de boa, sem que ele tente interferir nesse processo. E aqui, o apóstolo Tiago, eu vou chamar de apóstolo Tiago porque para muitos ele era assim apóstolo, que é irmão de Jesus, tá? É importante destacar isso. Tiago aqui não é o Tiago 12 de Jesus, tá, gente? É o Tiago, irmão de Jesus, que foi líder da igreja de Jerusalém. E ele destaca alguns segredos que eu acho interessante para que nós possamos vencer nossas paixões, para que você tenha sucesso na luta contra as suas paixões. E eu quero destacar a primeira. Entenda que as paixões nascem dentro de você. As paixões nascem dentro de nós. Olha o que o texto começa a fazer uma pergunta, tá? De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. É uma paixão que brotou dentro de nós. E muitas vezes a gente fica, né? Rapaz, o capeta quis me derrubar, né? O diabo quis me tentar. Querido, nasceu dentro de você. Isso reforça um texto que o mesmo Tiago fala lá nos capítulos anteriores, né? Que nós somos atraídos, engodados pela nossa própria concupiscência. Então, querido, isso aqui não é motivo para você, sai capeta, eu te repreendo, diabo, não sei o quê. Não. Nasceu dentro de você. E como você não pode expulsar você mesmo, né? Você não vai ficar dizendo assim, eu não posso dizer, Rodrigo, sai de dentro do Rodrigo, né? Não pode. Então, aposto qual é a saída. Primeiro você vai identificar, porque, meu irmão, muitas vezes estamos lutando contra o inimigo errado. Somos muitas vezes derrotados, ou não temos sucesso na nossa batalha porque estamos lutando contra o inimigo errado. Muitas vezes não foi o diabo que colocou em você, não. Foi você mesmo, nasceu dentro de você. É uma guerra dentro de você. E o Tiago aponta o verdadeiro responsável. Onde se originou essa guerra? Dentro. É dentro de você, é dentro da sua mente. Essas paixões nasceram dentro da tua natureza carnal. Então como é que eu resolvo isso? Jejum, oração. E o primeiro passo é identificar o inimigo certo. Eu estou lutando contra o inimigo certo. Porque nós somos a geração, não vou nem dizer a geração, mas gostamos muito de transferir responsabilidades, né? Gostamos de culpar os outros. Culpar os outros, culpar o diabo, culpar os demônios. E às vezes não culpamos a nós mesmos. Segundo, pessoas que não conquistam porque lutam com o braço da carne. Ele vai dizer no versículo 2 aqui, cobiçais e nada tendes. Observe uma coisa, não há problema nenhum em você ter desejos, em você ter sonhos, em você ter aspirações, não há problema, o texto não condena isso aqui. Mas ele nos mostra por que muitas pessoas não conseguem conquistar. Por que tem crente que está caminhando para a igreja, você olha assim, você até, a gente é acostumado a falar essas coisas, né? Por que fulano é tão batalhador? Fulano ora tanto. Por que não rompe? Porque você não sabe quais são os sentimentos que essa pessoa abriga no seu coração. Olha o que o texto diz. Matais. E invejais. Ele não está dizendo, claro, eita, irmão, assassino. Não é matar no literal. É você matar as pessoas dentro de você. Diga para o seu irmão, isso foi com você. Eu tenho falado para as pessoas da igreja, toda situação, todo litígio, não é uma oportunidade do diabo colocar uma conteúda da igreja, é uma oportunidade para você crescer, é uma oportunidade para você perdoar. É uma oportunidade para você ser aperfeiçoado. Sabe quem foram os discípulos que mais nos ensinaram? Foram os que mais nos deram trabalho.
Os discípulos mais difíceis foram os que mais nos fizeram aprender. Aí você vai ficar, agora eu sei o segredo. Vou fazer o apóstolo crescer, né? Repreendido. Irmãos? Você não sabe as invejas. Tem gente matando o seu irmão dentro do seu coração. Cuidado em não perdermos as pessoas e nem sentirmos. O Espírito Santo estava avisando essa igreja aqui alguns dias atrás sobre coisinhas, sabe? O diabo quer plantar no meio dessa igreja, porque essa igreja está se propondo a orar, estamos vindo orar, e toda vez que a igreja ora, o capeta se levanta. Aí é o capeta mesmo, viu? Tem coisas que somos nós, mas tem coisa que é o diabo também. Então o diabo quer o quê? Contenda, discórdia. Como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou lidar com isso? Não é o fulano pisando no meu calo. Ah, é? Pois eu vou te dar o troco, para te saber. Tá pensando o quê? Comigo é assim, bateu, levou. Cheio do Espírito Santo. Então, por que eu não estou conquistando? Porque um irmão agiu na carne comigo, eu vou agir na carne com ele? Desejais e nada tendes. Viveis a brigar, promover contenda, todavia, nada conquistais. É um ensinamento para a gente, irmão. Porque o Senhor está nos ensinando, se vença. Eu ensino os discípulos dessa igreja aqui, e às vezes as pessoas dizem, eita pastor, o Senhor tem paciência. Eu tenho mesmo, eu aprendi. O Espírito Santo me ensinou a ser longânimo. Mas sabe por que eu tenho paciência? Porque eu me avalio. Eu avalio o Espírito Santo tendo paciência com os meus erros. Por que eu não vou ter paciência com os erros das pessoas? Diga para o seu irmão, entendeu agora? Então, por que muitas vezes você luta, você patina, sabe? Você é batalhador. Não, você é. Não questiono isso. Mas às vezes estamos cometendo erros pontuais na nossa caminhada. É tão simples, está aqui, ó. Cobiçais e nada tem, porque abrigamos, matamos as pessoas dentro de nós. Respondemos à altura. Não agimos como homens e mulheres dominados pelo Espírito Santo. Aí estamos patinando, sabe? Aí é derrota em cima de derrota, porque, querido, as pessoas pensam assim, no reino de Deus, que vencer é eu. Tu falou comigo assim, pois eu vou falar dobrado. Aí pensa, venci. Não, tu não venceu não, tu perdeu. É como no casamento, às vezes o esposo está discutindo com a esposa, um está querendo ter razão, e o diabo está lá rindo. Eu lembro de uma experiência que eu vivi. A gente morava na época, a igreja tinha começado, e nós morávamos numa casa de segundo andar. E um casal da igreja morava também na mesma vila, só que eles moravam lá embaixo. E eu sempre gostei de orar de noite, né? Orando na noite, orando vamos dizer assim, na sacada lá. Orando. Já era mais ou menos umas 11h30 da noite, e eu olhei, eu não sou de ver essas coisas, muito raramente na minha caminhada com Deus, de mais de 20 anos aí, eu tive visão de demônio. Mas eu vi um demônio naquele dia. E aquele demônio estava em cima do apartamento daquele casal. E eu não sei o que, eu me movi, desci e eu fui lá na casa deles. Quando eu cheguei, os dois estavam trocando tapas. Sei que estavam vermelhos. A mulher de cabelo assanhado, ele vermelho. Eu cheguei para ele e falei, eu acabei de ver um demônio em cima da casa de vocês. Eles começaram a chorar na hora. Porque muitas vezes, enquanto você está na contenda, o diabo está rindo da tua cara. E tu pensou, vencer. Venceu não, irmão, tu perdeu. Alguém pode dizer amém? Hein? Dizer amém não, né? Terceiro, motivação errada nas orações. Eita, o Tiago é sensacional, irmãos. Quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Muitas pessoas querem usar Deus como se fosse lâmpada mágica, sabe?
vai sair lá como é que é? O Aladim, né? 3 pedidos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Querido, o seu pedido, os nossos pedidos precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Então a gente às vezes fica. Ontem aconteceu uma coisa interessante. A Rosana, filha da Lu, ficou dizendo assim para a mãe dela: mãe, a senhora promete? Aí eu fiquei olhando aquilo ali. Era mais ou menos como eu faço com Deus, né? E aí, Deus, tu só precisa me dizer que está comigo, que eu vou. Porque se Deus disser, estou contigo, eu não tenho medo de ir. Mas até Deus não falar nada, eu fico na minha. Então ela queria que a mãe dela investisse uma palavra, né? Porque Deus, ele é preso à sua palavra. Se Deus dá uma palavra para a gente, querido, pode passar céu e terra, ele vai cumprir. Entendeu? Mas muitas vezes você não está vencendo porque você não está sendo sábio nas suas orações. Seus pedidos, é para você, para eu, para mim. Deus não vai satisfazer, meu irmão, não é assim que funciona. Se não está alinhado com a vontade de Deus. Tiago vai mais alto, mais forte. Adultério contra Deus. Versículo 4. Adúlteros, ponto de exclamação. Ou não estáis cientes que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O adultério aqui, quando o Tiago está falando, é usado num sentido mais amplo. Desleais. Infiéis. Ele não está falando de você como adúltero que traiu a esposa, não. Ele está falando da igreja, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que está sendo desleal com seu esposo, que é Cristo. É isso que ele está falando. Cristo está cobrando sua igreja. Eu quero só para mim. Por que minha igreja? Por que minha noiva? Que eu ando contigo e tu anda olhando para o lado? Tu anda desejando outras coisas. Tu anda flertando com a carne. Tu anda flertando com o mundo. Tu quer Deus, mas tu quer o mundo também. Quer as paixões. Tiago, você sabe que quando a gente quer destacar uma coisa hoje, a gente coloca em negrito, né? A gente coloca em letras maiúsculas. Mas Tiago não, ele coloca logo adúlteros. Por quê? Porque quando você ama mais o mundo do que a Deus, você que professa a fé, você que se diz cristão, se diz noiva do Cordeiro, mas ama mais as coisas desse mundo do que a Deus. E aposto, como é que eu digo isso? Eu amo tanto a Deus, para quem você dedica mais seu tempo. Onde é investido mais do teu dinheiro? Observa que as pessoas, quando elas eram do mundo, tinha muita gente que era assim, né? Quando era do mundo, queria beber, não tinha dinheiro, fazia o quê? Pegava emprestado. É assim ou não é? Queria ir para a festa. Tá vendo um cantor famoso aí, não sei o que, Lima aí. Thiago Lima, é? Gustavo Lima, né? Você sabe como eu conheço as coisas do mundo. Gustavo Lima. Quanto a entrada? 150, estou liso. Não tenho dinheiro nem de pagar nem de pagar o táxi para ir. Uber. Consegue, pega emprestado, dá um jeito e faz. Como é que a igreja faz? Está na igreja, me converteu. Irmão, estamos levantando uma oferta para o templo. Opa, não tenho não. Não tem e não faz um esforço para ter. Essa é a grande verdade. Quando era para o mundo, esforço, dedicação, dava um jeito, se virava. Quando é para Deus, é tratado de qualquer jeito. Porque Deus tudo é de graça. Deus tem que dar tudo para mim. Entendeu? São amantes do mundo. E, querido, eu quero dizer para você uma coisa. Cara, esse texto ele está batendo na nossa cara de pau aqui. Ele não está usando peninha, não. É bater de perna manca na cara. Tu não está entendendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Para de ficar se esforçando em manter um relacionamento diplomático com pessoas que não querem caminhar nos princípios que você caminha. Ah, mas pastor, vão me chamar de fofóbico. Pode te chamar do que for. Pode te chamar de homofóbico, preconceituoso. Entendeu? Sou preconceituoso não, querido. Eu obedeço e amo os princípios da palavra. Essa é a verdade. A gente vai pagar um preço caro por isso no futuro, você vai ver. Mas não vamos vender nossos princípios. A humildade e a virtude para ter o favor de Deus. Olha o que diz o versículo 6. Todavia, Ele nos outorga a graça ainda maior. Por cara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Olha que lindo isso, gente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ver nenhuma parte da Bíblia, nenhuma parte da Escritura. Deus rejeitou o fulano porque Deus não gostou. Não. Não há de Gênesis a Apocalipse um texto que mostre que Deus rejeita as pessoas porque Ele não gostou disso ou daquilo. Mas Deus, na história bíblica, você vai ver, Deus rejeitou os arrogantes. Se Deus detectar no indivíduo soberba, arrogância, Deus não vai ter empatia com aquela pessoa. Um dos maiores exemplos que a gente tem é Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou num determinado tempo do seu reino consolidado, Babilônia, maior império da época, vai na sacada do seu reino, olha tudo e começa, a se vangloriar. Oh, tudo que eu conquistei com a força do meu braço, meus exércitos. Nabucodonosor não tinha entendido nada, ele estava ali porque Deus tinha deixado ele chegar até ali. Deus usa o profeta Daniel para advertir ele. Ele não se arrepende, só vai ter tempo sobre a tua vida. E ele passou um determinado tempo, e a Bíblia diz que ele nasceu, penas, pelo nele, unhas cresceram, virou um animal, comendo capim. Isso nos dá uma conotação aí, né? Diga para o seu irmão, arrogante, come capim. Diz para o seu irmão, você está ligado? Tem muita gente comendo capim, porque é arrogante, porque é soberbo. Mas Deus, querido, Deus resiste o soberbo. E nós não somos capazes de vencer um pecado da nossa vida se nós não começarmos a entender que nós temos esse pecado e precisamos começar a lutar francamente contra ele. Aí eu disse assim, o diabo está aqui, o pecado tal, você identificou, mas você começa a culpar todo mundo, você não culpa a si mesmo e não muda. Essa é a grande verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você pode estar no fundo do poço, rejeitado por todos, mas no dia que você se humilhar, você vai encontrar o favor do Senhor. Amém? Lembra de Manassés? Manassés tocou o terror em Judá, fez coisas terríveis, até seu filho passou pelo fogo. O Senhor permitiu que ele fosse levado do cativeiro, e depois foi liberto. Se arrependeu dos seus pecados, e Deus o restaurou. Porque Deus faz isso, mesmo que estejamos no estado de arrogância. E aí, irmãos, o apóstolo Tiago aponta alguns detalhes aqui que eu acho que são importantes para que nós possamos vencer nossas paixões. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. E o que isso representa? Sujeitar a Deus é sujeitar a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos uma vontade, irmãos. E quase sempre a minha vontade, a sua vontade é contrária à vontade de Deus. E aí você diz, meu Deus, eu quero isso. Aí o Senhor, mas eu quero isso. Por mais que você queira fazer outra coisa, Senhor, eu estou disposto a me sujeitar a Ti. Segunda chave. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, às vezes você pode pensar assim, meu Deus, eu estou sendo tão tentado, beleza. Tentado nós seremos.
Mas se nós resistirmos, o diabo vai fugir. Amém? O nosso problema é que muitas vezes assim, resistimos por um momento. Depois não aguentamos mais, né? Mas se nós resistirmos, o diabo vai fugir, irmãos. Quem te prometeu isso? Foi Deus. Aí ele vai dizer para nós, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Como eu falei aqui, nunca vi. Tem gente que pergunta, pastor, tem que orar na igreja? Tem que orar na igreja. Vem para a igreja orar. Eu te garanto, coisas vão começar a mudar na tua vida. Você vai começar a viver milagre que você não viveu ainda. Vem orar. Restaura a tua intimidade com Deus. Eu nunca vi alguém se aproximar de Deus e Deus se distanciar dele. E aí o texto vai dizer assim, ó. Limpai as mãos, pecadores. E aqueles que estão com os corações divididos pelas paixões. Purificai o coração. Lembra do Salmo 24? Mãos limpas, coração puro. Mãos, obras. Quando comparecermos diante de Cristo, Deus não vai querer ver teu coração, Ele vai querer ver tua mão. Me mostre as tuas obras. Mãos limpas, coração puro. E aí, irmãos, finalizando, ele vai dizer, entristecei-vos, arrependei-vos, chorai, abandonai o riso e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que é isso aqui? A vitória final. Sobre aquilo que estava te arrastando, te levando para longe de Deus. Se você obedecer esses critérios aqui, esses passos, você vai ter uma vida vitoriosa. Amém, povo de Deus? Vamos orar ao Senhor. Vamos bendizer o nome do nosso Deus. Que nessa noite você possa falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Vamos falar com Deus, vamos adorar o Senhor. Que nessa noite onde você está, você diz, Deus, eu quero ser alcançado. Porque eu não vou mais andar sujeito ao pecado, eu não vou mais andar sujeito ao mundo, a minha carne não vai me vencer, as minhas paixões não vão me vencer. Eu me sujeito a Ti, eu reconheço Teu trono, eu reconheço Teu senhorio. Você vai parar de patinar na vida. Você vai parar de ficar sofrendo derrota após derrota. E a tua vitória será completa. Em nome de Jesus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus está chamando os seus filhos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aleluia. Somos teus filhos, Pai. E o inimigo não vai continuar triunfando sobre nós. A nossa carne não vai nos vencer. As nossas paixões não vão nos sujeitar. Porque somos teu povo, Pai, escolhidos por Ti para viver uma vida nova. Oh Deus, quando eu Chorar vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Que maravilha isso, igreja. Sabe que eu contemplo essa noite? Que é um Deus que me sustenta, que é um Deus que me dá direção, que é um Deus que me dá forças para vencer o mundo, igreja. Muitas vezes, situações nasceram para tentar te derrubar, mas Deus está melhorando quem você é. Deus está aperfeiçoando você. E quem quer vencer
vai se achegar à presença do Senhor. Muitos me perguntam Essa noite você vai dizer para você mesmo: Pai, eu escolhi vencer. dentro de mim, Oh, Espírito Santo, minha alma vai se tocando nos teus filhos. abater. Esse homem, essa mulher Mas tua mão que decidiu se humilhar debaixo da potente mão de Deus. em tua Eu quero te fazer uma garantia essa noite. Deus vai te dar a vitória completa. Deus vai te dar a vitória total. Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui que até aqui tua mão me sustentou. a minha alma Eu já contemplo isso, igreja. espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, Deus resiste o soberbo, eu vou me lembrar mas Ele dá graça para o humilde. que até aqui Muitas vezes não é o diabo não, meu irmão. sustentou. É a tua soberba. Digo a minha Muitas vezes não é Satanás não. alma em Deus, É a tua arrogância. pois ainda louvarei, Mas sabe qual é o segredo? eu louvarei. Se sujeitar. Quando eu chorar, Se sujeitar ao Senhor. vou me lembrar Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim agora? que até aqui Reconheça que nessa situação eu tenho um propósito nela. Deus tem um propósito nessa situação que tu está vivendo aí. Tem situações que nasceram na tua vida aí, que surgiu, que aconteceu, mas não é para te derrotar. É para você aprender. Quando tudo isso passar, você vai reconhecer o propósito soberano de Deus. Isso aí. Meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás. Contemple isso essa noite. Dentro de mim, E mude de atitude. minha alma se Mude seu comportamento.